Melhorou um pouquinho, melhorou, né? Isso. A gente só fez aquele roteirinho mesmo para ter um guia, mas na realidade a gente tá aqui para lhe escutar, né? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente, né, fez é você se apresentar. Quem é esta mulher maravilhosa que está aqui? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ivone Campos, sou mãe de Demétrio Campos. Infelizmente, meu filho, no dia 17/5/2020, ele veio cometer suicídio. Já estava passando por um processo de depressão já há muito tempo. Ele era um homem trans. E eu, logo após a morte dele, com muita dor e muita dificuldade, assumi as redes sociais dele. E estou militando no lugar dele. Então, é isso. Meu nome é Ivone. Quem quiser seguir a página, tá? Vou deixar fixado aqui. A Sueli vai me marcar depois, no final da live. Isso. E fácil, não está sendo. Não é para ninguém. Quando a gente perde um ente querido, seja lá de qual forma. Mas eu estou tentando manter a memória do meu filho vivo e continuar com a militância que ele fazia. O que ele queria era o sonho dele, levar em diante. Adiante, né? É. O que a gente vai tentar, o que eu acho que a gente pode falar é, se alguém quiser comentar alguma coisa, é comentar de uma forma delicada para não ser gatilho para outras pessoas, né? Por causa da Aham. depressão, essas coisas. Mas, né, porque a gente sabe que hoje em dia a internet tá assim. Ele já Mas, né? Sim, ele já vinha sofrendo de depressão já há mais ou menos há 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e meio, e a gente estava fazendo um tratamento rigoroso, mas infelizmente tem casos que não tem como. Eu fiz tudo o que eu podia como mãe. Não, eu sou mãe, eu sei como é as coisas. E é isso que é uma das coisas que é um dos focos que eu queria falar também. Não só focando nele, mas também focando nele, mas também focando em você, né? Como você. Por isso que uma das perguntas é: como é ser mãe preta e da periferia, né? Porque é diferente, por exemplo, de ser mãe preta da periferia na Paraíba, que eu sou paraibana, eu sou de Campina Grande. E você já não Aham. é diferente, né? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer, no caso. Isso, ser mãe preta, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais violentas, entendeu? Eu acho que o índice de agressão aqui no Rio é altíssimo, como todos sabem, entendeu? Meu filho, inclusive, ele se mudou para São Paulo para ver se ele tentava vida lá e acabou, não aconteceu lá, acabou acontecendo aqui. A intenção dele era de que a vida dele melhorasse, que ele fosse mais respeitado pela sociedade. Mas ser mãe de um homem trans preto na periferia, eu moro na periferia de Cabo Frio. Aqui onde eu moro, existe uma constante guerra entre terceiro comando e comando vermelho. Então, o Demetrio saiu daqui mesmo pela essa questão de violência e porque ele queria levar o sonho dele adiante, sabe? E falar pra você, ser mãe na periferia é você passar por constrangimento, é você ser deixado pela sociedade, pelos órgãos de competência pública e, sabe, eu não tenho nem o que falar porque eu acho que só quem mora na periferia mesmo que sabe a dificuldade em todas as questões, em questões básicas de saúde, todas as questões ficam a desejar, sabe, Suelen? Aqui onde eu moro e no estado do Rio de Janeiro, principalmente, é decadente. Eu acho que um dos estados mais pobres, sabe, no interior do Nordeste e no Rio. As pessoas falam que o Rio de Janeiro é lindo. Rio de Janeiro, as praias de janeiro são lindas, mas a violência é o maior índice de violência que tem, entendeu? É um dos lugares que mais mata as pessoas pretas através de violência policial, entendeu? É onde existe uma maior predominância de tráfico de droga. E viver na periferia é isso, é você lutar para sobreviver todo dia. Não só eu como mãe, mas todas as outras mães e os filhos também, porque ser preto na periferia é como você andar, como eu falei numa live minha, é você andar olhando para trás. Você sai de casa olhando para trás.
para ver se não tem ninguém dá um tiro nas suas costas ou alguém andando atrás de você, sabe? É uma situação desgastante. Você vai e não sabe se vai voltar. Seu filho vai para a rua, entendeu? Às vezes Demétrio saía de madrugada e às vezes eu ia buscar ele com medo. Eu não tinha medo das pessoas, sabe? Eu tinha medo da polícia. Tá. Eu imagino. Eu não vou falar que é a mesma realidade, claro que não. Mas eu também sou da periferia e eu sou a única branca, né? Assim, da minha família. E minha mãe sempre foi doméstica, né? E de serviços gerais e tal. Aí um dia minha mãe me chamou, eu minha mãe, um filho de cada pai, né? Uhum. Aí teve o dia dos pais, os meus irmãos passaram os pais com o dia dos pais com o pai deles, eu não tinha pra onde ir. Aí manhã me chamou pra ir pra onde ela tava, né? Trabalhando naquele dia como diarista. Aí quando chegou lá, eles começaram a falar, né? Aí começaram a dizer, a gente tá precisando de um babado, não sei o quê. Mas não era esse que minha mãe queria pra mim, né? Minha mãe queria que eu fosse outra coisa, não isso. Aí ele já saiu irritada, porque não é a mesma situação, lógico, né? Mas pra você ver que, né? Essa questão da periferia tem uma coisa muito, né, impregnada, né, nessa coisa. Eu imagino muito você sendo a pessoa sendo preta, que é coisa pior ainda, né? E Eu sou policial, filha. mas eu imagino, eu não, aqui a gente também não confia muito nos policiais, é muito violento aqui também. Enfim, né? É isso aí. Desse Vamos, jeito. é uma coisa que eu vou lhe perguntando ao passo que eu gostaria de ter perguntado ao Demétrio mesmo, né? Mas Sim, ele sim, não não, está pode entre perguntar. nós. Ele não está entre nós, a gente acaba lhe perguntando através do seu olhar, no caso. Sim. Como é que você começou a perceber que ele não se identificava com o gênero que nasceu, no caso, né? Olha, a gente é mãe, vou falar que eu falei sempre, falo sempre que eu sou muito aberta no que eu falo, sabe? Então não adianta você ter meias palavras. Eu acho que a gente é o que a gente é e não adianta, como eu falei em uma live, eu não sou acadêmica, até fiz vestibular, entendeu? Comecei a fazer faculdade, mas tive que parar devido a filhos. E outros tipos de rotina, porque uma coisa, você segue uma vida profissional ou você abre mão dos filhos. Então, é aquilo. A gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tive- então, eu tive que parar de fazer faculdade para cuidar dos meus filhos, trabalhar e cuidar dos meus filhos. Entendeu? Mas vou falar para você, desde que Demétrio nasceu, Demétrio era diferente. Desde que ele saiu da minha barriga, ele era diferente. Demétrio chorava muito, 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 muito. Eu não conseguia entender por quê. E às vezes eu ficava tão exausta, mas tão exausta, com as noites acordada, que a única pessoa que conseguia acalmar ele era minha irmã. A minha irmã pegava ele, enrolava, colocava música. Ele gostava de Beethoven, pode isso? Que legal. Ele ouvia Beethoven. Minha irmã colocava música clássica para ele ouvir. Ele ouvia e pegava o pé dele e colocava dentro da boca dela e ele dormia. Era a única forma de ele dormir. Entendeu? Então, conforme ele foi crescendo, a gente nota, mas a gente não quer, acha que aquilo ali vai ser diferente, vai mudar, sabe? No fundo, eu falo sempre, no fundo, toda mãe, ela conhece o seu filho. A gente é mãe, a gente não quer falar assim, nossa, poxa, não pode ser isso. É aquele ponto de interrogação que fica dentro de você. E até mais ou Será que menos é o que eu estou pensando? isso, será que aquilo que eu tô pensando não vai mudar? Tá numa transição de adolescência para juventude, a criança ainda não tá com uma sexualidade definida, entendeu? Então, eu pensava sempre assim. E sempre, eu tentei, vou ser sincera para você, auxiliar meu filho a, sabe, manter o padrão dele como menina. Mas depois que eu me dei conta que aquilo ali estava fazendo mal para ele, que eu estava torturando ele psicologicamente, que eu não estava colaborando e adoecendo meu filho mais ainda, acordei para a vida, entendeu?
Você foi muito sábia, porque você sabe que hoje não tem, né, esse tipo de orientação. Que É a gente. amor, Porque o amor. que tem no jornal é pai, mãe, por exemplo, teve um caso de uma mãe que matou o filho quando soube que ele era, né, gay, no caso. Ele tinha 12 anos, o menino. Então, nossa, quando eu vi suas lives, né, quando foi em Setembro Amarelo, eu fiz, nossa, e você falou algumas coisas sobre isso, né? Eu fiz, nossa, você foi muito sábia, porque é como você falou, não teve ninguém para dar uma instrução na época, né? Para Não, dizer que não assim, não é como hoje, não tinha uma internet, não tinha nada. A gente sabe que a internet veio mal um dia desse e não foi para todo mundo. E da onde eu vim, eu sou quilombola, sou neta, bisneta de escravos, herdeira de escravos mesmo. A minha mãe é preta, por parte dos meus avós maternos, entendeu? Eu fui criada na roça, dentro do mato, dentro do quilombo. Eu fui conhecer a cidade, eu fui conhecer as coisas depois que eu comecei, era mais ou menos com 12, 13 anos de idade, que eu fui começar a entender as coisas. Então, só que a minha avó me criou e criou meus irmãos, quem me criou foi minha avó, entendeu? Ela criou a gente respeitando o outro. Ela sempre falava para mim, respeite o outro independente de tudo. Quando eu comecei a ver que eu estava fazendo mal pro meu filho, sabe, eu estava adoecendo ele, eu comecei a parar e falei, não, eu tenho que ajudar ele. Porque nossas escolhas, Sueli, são nossas, somente nossas. Como eu falei, nossos corpos são livres. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, direito de escolha. Eu falo mesmo, se Deus quisesse que a gente tomasse conta um da vida do outro, ou se existisse dois corpos e um só, ele não faria as pessoas diferentes, Com certeza. entendeu? Então, nesse processo foi onde eu descobri o meu filho, onde eu fui descobrindo ele, e eu tive que apoiar ele, e eu queria ter apoiado mais, porque quando ele chegou a um nível de depressão tão grande que nem os remédios estavam fazendo mais efeito, entendeu? Hoje eu estou conseguindo, eu tô me curando através do que eu estou fazendo, através das minhas conversas, das lives que eu faço. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ela é muito forte. Eu não sou forte. Eu choro. Você não tem noção. Tem dias que eu amanheço um lixo. Um lixo. Um lixo. Entendeu? Mas eu levanto a cabeça e falo, não, eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Sabe por que eu preciso continuar? Eu preciso continuar por causa de outros que se espelharam no meu filho. Eu vou contar você breve, rápido, porque isso um tempo é curto, né? É. Eu tenho constantemente sido procurada por meninos trans e meninas trans. Eu até estou para fazer uma live referente a esse assunto, porque eu não tenho condições, suporte financeiro para ajudar esses meninos. E eles me procuram, tia, por favor, liga para minha mãe, conversa com a minha mãe. Semana retrasada, se não me engano, 2 semanas atrás, eu liguei para uma mãe da Bahia, na chamada de vídeo, de um filho, porque ela não conseguia compreender o filho. O filho dela fez um processo de transição, retificou o nome, e ela não conseguia chamar o filho pelo nome. Por quê? Um filho que ele transiciona é uma mudança constante e é reeducar. Eu falo que o processo de transição dentro da família é um processo de via de mão dupla. Entendeu? É isso aqui, ó. Vou botar na câmera, ó. Tá vendo? Não é só os filhos, não é só os filhos. O filho tem que colaborar com a mãe e a mãe tem que colaborar com o filho. Sabe por que eu vou falar isso aqui? Às vezes a pessoa fala assim: poxa, tia, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Pense, raciocine comigo. Que o mesmo jeito que ela carregou você 9 meses na barriga, ela tirou você, ela te deu um nome civil, e quando ela acorda para a vida, ela se dá conta, ela está com outra pessoa. Então, e aquela outra pessoa fala: mamãe, meu nome não é mais esse, meu nome é esse. E como você vai pegar e enfiar na cabeça dessa pessoa, falar: ó, me chama de fulano, me chama de Marcos, vou falar assim, entendeu?
Não é, não funciona. Você tem que educar os seus pais. Você tem que educar a sua família com paciência e com amor. Porque se você não educar com paciência e com amor, eles não vão te respeitar. Meu filho, eu errava o nome dele sempre. Toda vez que eu errava o nome dele, eu me corrigia. E toda vez que às vezes eu falava pra ele assim que eu errava, eu falava, Demetrio, por favor, me corrige. Ele vinha no meu ombro, eu colocava a mão e falava, mamãe, Demetrio. Que lindo. Isso era uma Então, pergunta que eu ia te fazer. Quem escolheu o nome dele? ele escolheu o nome dele. O nome dele vem de Demetria, de Game of Thrones. Sim. A rainha que ressurgiu das cinzas. Ai, que lindo. Morreu e nasceu. Foi isso que ele escolheu. Ele leu a saga de Game of Thrones. Meus filhos sempre foram assim, gostaram muito de ler, sabe? Aqui, eu vou te virar a câmera aqui pra te mostrar pra vocês, ó. Gente, ó, pilha de livro, ó. Tá vendo? Da Uhum. livro, tá vendo, gente, ó? Legal. Fora ali, pilha de livro. Demetrio leu a saga de Game of Thrones toda. E ele se identificou com a Daenerys. Daenerys. Eu não sei se você já leu. Não. Não, não. É que ela é Entendeu? mais novinho do que eu sou mais velha. É, mas tem a saga de Game of Thrones, ela é uma rainha e ela é rainha dos dragões, e eles queimam ela viva e ela ressurge um dragão lindo. Então foi dali que ele escolheu o nome dele, entendeu? É estranho, eu falei pra ele, Demetrio, por que que você não escolhe o nome Demetrio, 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 esquisito? Porque é diferente, né? Não, ele É, falou, não, Demetrio vem de Demetria, entendeu? Foi assim que ele escolheu o nome dele. E fácil. Hoje eu não lembro mais o nome civil do meu filho, sabe? Não ele lembro tinha, mais. ele tinha quantos anos quando escolheu? Ele tinha, se não me engano, uns 14 anos. 14 anos. E eu passei um processo, tá? Falar para vocês, um processo de adaptação. Demorei tempo, tá? Isso que eu falo para todas as pessoas que estão transicionando. Tenham paciência. O processo de transição ele é longo, tá? E é demorado, é difícil. Se não tiver paciência, adoece tanto as duas partes. A gente que está transicionando fala assim, e a família, os entes queridos, no trabalho, toda a vida social. Então tem que ter paciência no processo de transição. É se reeducar, educar, se reeducar para educar novamente. Eu tenho essa coisa de observar muito a minha filha. Minha filha tem 4 anos, né? Eu fico observando, sabe? Pra não fazer ela sofrer também. É, Essa era uma pergunta que eu ia te fazer do nome, né? E com quantos anos ele transicionou? Olha, o Demetrio começou o processo de transição, se eu não me engano, com 16 anos, mas ele já se entendia como um homem trans a partir dos 14 anos de idade. Com 16 anos, a gente levou, eu marquei a primeira consulta com uma endocrinologista, entendeu? E eu fui no endócrino com ele, a endócrina passou as primeiras receitas, ele começou a tomar os primeiros hormônios, entendeu? E ele começou todo o processo de transição dele. É fácil? Não, não é, gente. Todo mundo sabe, tá? Quem já toma hormônio há muito tempo, quem está no processo de transição, sabe que o hormônio é sintético. Ele entra no nosso organismo e ele faz mudanças. Então, toda mudança causa algum tipo de agressividade. Causa disforia, causa euforia. Então, é onde que acontecem certos atritos dentro de casa. A mãe, o pai, o irmão, o tio não tem paciência. Sabendo que aquela pessoa ali está ali dentro e ela está tão confusa quanto as que estão ali fora. Então, é isso. Eu tenho muito, ô Suelen, que conversar ainda nas redes sociais sobre isso, sabe? Eu tenho que fazer muitas lives, explicar muitas coisas ainda, porque eu vivenciei, vivi muito com meu filho. Então, tem muita gente que sabe falar, poxa, transicionar é fácil. Demetrio fez um vídeo da primeira parte, as partes ruins da transição. Eu tenho que falar da segunda parte desse vídeo,
Porque as pessoas não sabem. É igual você tá no Instagram. Nossa, linda e maravilhosa, bem tchutchuca, entendeu? É. Por trás dos bastidores, atrás da câmera, quem é, entendeu? Falar igual ele falava, quem vê close e não vê, corre, entendeu? É desse jeito. Então a gente tem que explicar a realidade do que acontece dentro das famílias no processo de transição, seja tanto para homens trans quanto para as travesti e mulheres trans que estão hormonizando. E hormônio é o que mais, né? Assim, até, claro, é porque quando você fala, eu vou pro que é mais próximo a mim, né? Aí eu penso, por exemplo, quando se entra em menopausa, né? Que aí você tem que tomar hormônio, Aham. por exemplo. Daí já se tira, né? O calor, a raiva, não sei o quê. Imagine tomar um hormônio quando você é jovem, né? Eu vou contar um fato aqui rapidinho que aconteceu com o Demetrio. O Demetrio, quando começou, assim que ele iniciou o processo de transição dele, foi com 16 anos e meio, mais ou menos, quase 17. Ele já estava quase um ano tomando a T dele. E teve um dia que ele surtou tanto, mas ele estava tão surtado, entendeu? Que geralmente você toma a T com 15 dias, geralmente toma de 15 em 15. Quando você chega no final do ciclozinho, você já tá acabando já, e aquilo ali começa a mexer com o seu organismo, com a sua parte psicológica e neurológica, entendeu? Teve um dia que meu filho surtou tanto que ele quebrou o quarto dele todo, todo. A única coisa que sobrou foi um criadozinho de madeira, que era madeira rústica, e ele não conseguiu quebrar. Até o ventilador de teto ele quebrou. Ele entrou num estado de euforia tão grande que ele não conseguia se controlar. Era como se tivesse uma bomba dentro dele, entendeu? Que ele não conseguia parar. Eu fiquei lá de fora, a porta trancada, esperei durante horas ele terminar de quebrar. Ele, tipo assim, quando eu entrei dentro do quarto, que acabou aquilo tudo, o meu filho estava pingando suor, ele me abraçou e chorou. Muito, muito, muito. Me falou, mamãe, eu não queria ter feito isso, mas algo dentro de mim parecia que ia explodir. Então, isso acontece, tá? Acontece com o pessoal que está fazendo a transição, as crises de disforia. Tem pessoas que se mutilam, tem pessoas que fazem vários tipos de situações, sabe? Que eu não vou citar aqui, senão a gente vai ficar o resto da noite e não tem como falar de todo esse assunto. Mas aí tu acha que, por decorrência desses hormônios, ele entrou em depressão ou foi outras situações? Não, olha só o que que acontece. Conforme você vai utilizando o hormônio, o seu corpo ele vai se adaptando. Como eu falei, é um processo longo, entendeu? Mas a questão da depressão, ela vem de outras situações. Você ser preto na sociedade é outros 500, entendeu? A rejeição, você passar de uma sapatão preta para um homem trans preto, não tem muita diferença. Antes você era uma sapatão preta. As pessoas continuavam pisando em cima de você, olha lá, olha sapatão. Agora você é um homem trans preto, entendeu? Na sociedade, e você é sujeito ao quê? A morrer pisoteado pela sociedade e pela polícia. Entendeu? Um homem branco, Suelen, ele transiciona, entendeu? Ele retifica, ele tira as mamas e ele retorna para a sociedade como um homem cis. A polícia não vai bater nele, a polícia não vai espancar nele. A polícia não vai abrir as calças dele para ver os órgãos genitais dele. Entendeu? Você tá me compreendendo o que eu tô falando? Ou sim. Até, Agora já o. até porque, por exemplo, eu sei que são questões. Eu acho que tem uma problemática muito maior quando uma transição de um homem, né, transicionar para um homem, do que, por exemplo, ao contrário, por questões de machismo mesmo, dessa nossa sociedade machista e patriarcal, né? Porque na ideia da sociedade como é que uma mulher ousa se transformar num homem? Quem é ela para fazer isso, entendeu? E imagina uma mulher preta fazendo um negócio desse. Então, ela não merece viver. Porque Ela já ela está rejeitava se o sapatão. ousando, né? Se ousando a ser um homem.
Tá Isso entendendo? Eu aí. acho que tem uma problemática bem maior. Assim, eu não sei, não posso falar porque também não é o meu, mas eu vejo dessa forma, sabe? Porque eu assisti um documentário, né? Todo mundo já assistiu esse documentário, que é o Laertes, né? Que é falando sobre o cartunista Laertes, que transicionou, né? Que antes ela não era considerada mulher, ela se dizia que era. Eu esqueci até o nome que se fala, e agora ela se considera trans, né? Ela transicionou Ela e é homem e transicionou para mulher, virou uma mulher trans. é. Aí, beleza, passou a ver o documentário, legal e tal. Mas eu fiquei pensando, ela já era cartunista, já era da sociedade, já, entendeu? Tinha toda a questão, né? Por que não fizeram um documentário sobre Dandara, por exemplo? Eu não sei se você lembra, da que foi morta por três pessoas, três homens, uma pessoa, criaturas, por três Acontece. caras apauladas, né? E depois levando em carroça de mão. Por que não fizeram um documentário sobre ela? Ela também era uma trans, também tinha transicionado, né? E tinha uma bagagem de carga emocional muito mais forte, né? Por quê? Porque era de periferia, porque não era interessante para a sociedade, né? Então, Não é interessante. Não é interessante. Eu falei na última live que eu fiz agora com a Daniela, as travestis, vou falar assim, as travestis, as mulheres trans, entendeu? E os homens trans pretos são os que mais sofrem, mais passam por problemas dentro da sociedade, entendeu? Dentro do padrãozinho. Existe uma bolha, sabe, de heteronormatividade, sabe? Padrão, que se encaixa ali no meio da sociedade e aquela bolha ele existe. Se você quiser entrar ali dentro, você tem que se padronizar, entendeu? Então, uma travesti, uma mulher trans, um homem trans preto, ele vai se padronizar para entrar dentro dessa bolha, para estar dentro da sociedade? O certo seria o quê? A sociedade respeitar, a sociedade incluir, fazer inclusão. Isso que era o certo. Mas não. Existe, se desculpa falar, isso aí, a famosa panelinha. existe mesmo. Entendeu? Essa panelinha tem que ser quebrada. Esse dia eu tava falando com meu filho tem 12 anos, falando: que o racismo, falei, o racismo vai ser extinto daqui pro século 25, 28. Sabe quando? Quando não vai mais existir essa geração mimimi, sabe? Não vai, eu não vou estar mais aqui, você não vai estar mais aqui, esse pessoal não vai estar mais aqui. Pensa do Pessoal da mesmo jeito. Isso aí. Porque vai vir uma nova geração e vai ser a geração que vai respeitar, vai ter respeito. Porque a inclusão, ela começa, a educação ela começa dentro de casa, dentro das nossas famílias. A educação. Como eu falei, como dizia Madiba, ninguém nasce racista. Ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce xenofóbico, ninguém nasce transfóbico. Entendeu? Ninguém nasce. Quem ensina é a família. Quem educa nossos filhos somos nós. É desse jeito, entendeu? Então, o que acontece? Eu acredito que nós estamos no século XXI. Eu acredito que no século XXIII as coisas já vão estar melhor, entendeu? Eu também acredito. Eu também digo a mesma coisa. Eu digo, não, a gente não vai ver essa mudança. A gente está em transição. A gente está na geração da transição. Eu, mãe, você, mãe, provavelmente, nós estamos jogando leitinho, tá? Gotinhas, alimentando, tá? É Vou verdade. falar vou falar uma plantinha. Nós plantamos uma semente e estamos regando ela para dar uma árvore grande, esplendorosa para o futuro. E quem vai colher desses frutos não somos nós. Vai ser a geração do século 23, século 25. Entendeu? Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui vai ficar gravado. E alguém um dia vai lembrar disso. Mas eu acredito também nisso. Acredito bastante.
E falando sobre essa questão do que a gente está falando sobre o racismo estrutural e sobre essa sociedade, que vem a famosa frase que está no Instagram, né? Que o Demétrio suicidado e a data, né? Então, Isso então essa ideia de que ele não se suicidou porque ele queria morrer, ele se suicidou porque a sociedade suicidou ele, né? matar nenhum suicida, existe pesquisas afirmadas sobre isso. Nenhum suicida, ele quer tirar a própria vida. Ele quer provar algo para alguém. Então, meu filho, ele foi suicidado. Ele foi suicidado pelo racismo estrutural, pelo racismo velado, pela transfobia, pela homofobia, pela xenofobia, por tudo isso, pela sociedade hipócrita, entendeu? Que cisma em continuar ainda a não entender e compreender que somos corpos, somos pessoas livres, vivemos no direito de vida, livre-arbítrio, cada um faz o que quiser da sua própria vida. Eu falo sempre, às vezes, com umas amigas minhas, esses dias eu tava em Rio das Ostras andando, sabe? Passou uma travesti, sabe? Travestis andam sempre muito coloridas, muito lindas, sabe? Entendeu? E muito maquiadas. E o garotinho olhou, e ela tava com umas plumas. E o garotinho olhou e falou assim: Mamãe, o que é aquilo ali? Entendeu? A mãe pegou e pum, puxou o garoto. Falei: Não, vem aqui que eu vou ensinar pra você o que que é. Falei: Aquilo ali é uma travesti. Tá? Ela é linda, ela anda assim e ela gosta de andar assim, ela é uma travesti. Então, se as escolas ensinassem, se a família ensinasse, não haveria diferença. A educação é que faz as pessoas alcançar o direito, a liberdade, entendeu? As escolas, a sua página, Projeto Pano de Cuscuz, eu acredito que você deve lidar com crianças, com adolescentes, entendeu? É muito importante uma mãe que tenha uma mente aberta, que procure conhecimento. O ser humano que não procura conhecimento, que não procura estudar, não procura ler, se informar, vai continuar cego e surdo. Desculpa falar assim. Pode falar, como eu disse a você, a gente está aqui para lhe escutar. E não precisa ser essa educação que você tem que ir para a universidade nem nada, porque, como você mesmo falou, você não foi. Não precisa disso. Precisa muito amor mesmo. Ter amor pelos outros, amor por si, amor pela sua família e amor pelos outros também. Porque os outros também são seres humanos. Né? E mesmo que fosse animais também. São seres, Dentro, isso, dentro de casa, na escola, no mercadinho, no postinho de saúde, entendeu? Acontece muito isso. Olha, eu tô para fazer uma live agora no final de outubro, falar sobre a questão dos órgãos públicos de saúde que não estão adaptados a receber pessoas trans, não pessoas tem. LGBT, pessoas que vão fazer um preventivo, homens trans que vão fazer um preventivo, nossa, as enfermeiras chegam lá e ficam olhando assim, nossa, e se é homem e se é mulher? Enquanto ela devia falar, não, pois não, que posso ajudar? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome social? Tá? Vou encaminhar você para a sala de preventivo. Muito obrigada, tá? A tratar muito bem, como qualquer outro ser humano. A sociedade está despreparada. Isso não é por falta também, entendeu? De ações do governo, não. É por causa da cabeça das pessoas, entendeu? Ela tem que se conscientizar se ela está ali no órgão público para atender, para fazer a triagem de um exame preventivo. Ela tem que estar preparada para pegar qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa. Entendeu? Magro, gordo, entendeu? Gay, lésbica, homem trans, mulher trans, travesti, qualquer um. Pessoas cis. Do mesmo jeito que trata um cis, um hétero, vai tratar também as outras pessoas. É gente como qualquer outra pessoa. Entendeu? As pessoas olham para as pessoas transexuais, tipo assim, olhando as partes íntimas, sabe? É como se você carregasse a sua cueca e essa calcinha na cara, no rosto. Entendeu? O que não é dar conta dele ninguém, né? O que é que entra nas suas pernas. Isso aí,
entendeu? Seu órgão genital é seu, Pois é. entendeu? Não é ninguém, você faz o que você quiser com ele. Você se relaciona com quem você quiser. Já diz o ditado popular que você faz entre quatro paredes é você e você, e pronto, acabou. E outra Pois pessoa. Aí outro ser humano dá de cara com outro na rua, fala assim, nossa, primeira coisa que ela não olha é pro rosto da pessoa, ela vai lá e olha. É homem ou mulher? Eu já cansei de ouvir isso também do meu filho. É homem ou mulher? Aí, como eu sou muito ousada, eu vou lá e falo, é um homem. É um homem trans, é meu filho. A minha mãe fala, Ivone, você é barraqueira. Eu falei, não sou. eu sou barraqueira. Tem que ser, a gente tem que lutar pelo que é da gente, pelos nossos filhos, entendeu? Não adianta se calar. Quando minha filha era criança, bebezinha assim, ela tinha o cabelo bem curtinho. Aí dizia que era homem. Aí chamava, ela tava toda de rosa, mas dizia, e esse menininho? Eu ficava calada na minha. Não dizia nada. Né? Pra mim era besteira, eu podia dizer o que estivesse achando. Aí a minha sogra, ex-sogra hoje, ela dizia, não, é uma menina. Aí eu já em cima dela, não, deixa as pessoas verem o que quiserem ver. Não importa se eles se estão vendo que é menino ou menina. Não importa. Somos taxadas como loucas, tá? Somos desrespeitadas pela nossa própria família. Nós somos mães. Eu já passei por vários constrangimentos em fila de supermercado, fila de banco, com Demétrio, entendeu? Tipo assim, todo mundo olha e fala, nossa, olha lá, Ivone, conhecidíssima, todo mundo me conhece. O bairro aqui é pequeno, um ovo. Todo mundo me conhece. Olha lá, a filha com o filho, com a filha dela. O que é aquilo ali? Afinal de contas. Porque é assim que a sociedade olha para os nossos filhos. Entendeu? O que é isso? Olha lá, louca. Não sabe o que está fazendo com o filho. Influenciando o filho, fala que a gente influencia nossos filhos. Não sabendo que a gente está respeitando o direito que é deles, o que eles escolheram para eles. Eles nasceram assim. A única pessoa que tem responsabilidade sobre eles, que eu falo sempre, e sempre falei para Demétrio, é você e Deus. Eu não tenho mais nada. Eu amo você, independente de qualquer situação e posição sua. Desse jeito. Ô, Ivone, aí eu me pergunto agora, eu pergunto uma pergunta como mãe, não tá nem no nosso script, mas eu fico me perguntando agora. O quanto o seu bairro também não lhe culpou por esse suicídio, né? O, pelo fato de essa questão de não ter orientado direito, né? Ou então ter influenciado, né? Eu imagino o quanto também não lhe culparam, né? De uma coisa que não tem nada a ver, que você não tem controle e talvez, né? Eles provavelmente falaram, né? Ou lhe culparam na sua frente ou não, né? As pessoas falam, falam pela frente, falam por trás, entendeu? E eu ouvi de tudo, tudo tudo um pouco, sabe? Mas no final das contas, Suelen, olha, tudo que eu tinha que fazer como mãe pelo meu filho, eu fiz. Eu perdi meu filho por 20 minutos. A minha mãe estava com febre, deu uma pneumonia, ela mora 2 ruas depois da minha casa. Meu marido estava de férias e eu pedi para ele. O Demetrio estava num processo de depressão tão grande, que eu estava cuidando dele como se cuida de uma criança de 5 anos de idade. Eu já tinha, desde quando ele veio de São Paulo, eu não dormia. No início da pandemia, eu fui em São Paulo buscar ele, porque ele já tinha feito a terceira tentativa de suicídio. Ficou internado no hospital do Butantã. Quem socorreu ele foi os amigos dele. Eu saí daqui 5 e pouca da manhã, da madrugada. Cheguei em São Paulo, era 8 horas da noite. Peguei meu filho, botei as coisas dele, trouxe ele para casa. Tirei ele do hospital, ele já estava dopado ainda dos remédios. Trouxe ele. Entendeu? Em 20 minutos que eu fui na casa da minha mãe, pedi meu marido, falei pra ele, filho, toma conta dele, por favor. Meu marido se distraiu vendo televisão, Netflix. Tipo assim, ele deu por si, ele foi procurar Demétrio. Falou pro Demétrio, cadê Demétrio? Foi procurar, foi bater na porta do banheiro. Foi onde aconteceu, entendeu?
Mas quando eu saí de São Paulo, a médica já tinha me avisado, falou, olha, mãe, a primeira tentativa você consegue salvar, a segunda tentativa você consegue, na quarta eles vão. Fique atenta. Eu passei abril, não, março, eu peguei ele, se eu não me engano, foi em março, porque ele passou o aniversário comigo, meu aniversário comigo, março, abril e maio. Eu passei, se eu não me engano, só em 2 meses que eu não dormia. Eu estava vegetando, eu não estava vivendo. Eu parei de trabalhar, eu parei de tudo. A porta do meu quarto eu dormia com a porta do quarto aberta. Eu dormia na beira da cama e qualquer barulho que acontecesse, eu pulava da cama porque eu já ficava vigiando ele, entendeu? Com medo de, tipo assim, dele. Que eu tava sabendo, ele ia tentar de novo, entendeu? Hoje eu não me sinto culpada mais, eu não sinto, eu sinto que passou, a dor tá passando, meu filho tá bem, tudo que estava doendo dentro dele passou. Meu marido, ele ainda está no processo que ele se sente culpado por ele ter ficado assistindo televisão, ter se distraído, sabe? Entendeu? Mas eu falei para ele, falei, olha, você não tem culpa, você não é culpado, que é porque tinha que acontecer, era para acontecer. A gente não sabe, literalmente, como eu falei no story esse dia, nós não sabemos do nosso ciclo da nossa vida aqui nessa terra. Não sabemos. Ciclo da natureza. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Cada um tem um ciclo de vida. É. Agora falando da doença mental em si, né? Assim, eu sou bipolar, sabe? E eu me identifico. Quando ele perguntou um dia antes como era que funcionavam os antidepressivos, ele perguntou na. Eu Ele estava fiquei. tomando. Ele perguntou como é que eram as ações do Foi no Twitter que antidepressivo. ele postou isso. Eu fiquei com muita vontade de perguntar, ou de responder, porque eu tomo 6 medicações. Aí eu fiquei com vontade de responder, fiquei com muita vontade de responder, só que acabei fazendo outras coisas e não respondi. Aí no outro dia eu vim saber, né, da história, e eu me senti, eu fiquei muito, muito, muito mal, né? Eu fui muito julgada por causa disso. Eu fui muito julgada porque o Demétrio estava tomando muito. Olha, pra você noção, eu gastei foi quase R$ 1.000 de remédio. E os antidepressivos são caríssimos. Eu tomo 6 remédios para me manter viva hoje, porque eu já tentei 8 vezes suicídio. E a última vez foi quase eu ia também. Então, é realmente muito, muito forte. Eu sei o que ele, assim, fico imaginando o que é, sei esse processo, né, Aliviar aquela dor que tem dentro de você, não é? Não é assim que você na se realidade você sente. quer, na realidade você quer sair daquela situação, Daquela sair situação você daquela situação. cansar, como se você quisesse entrar num buraco vazio, deitar ali, ficar ali, esquecer de tudo à sua volta. É, Entendeu? Isso sumir. aí. Eu escondia os remédios da Met dentro da meia, eu escondia, trancava a porta. Eu andava, às vezes, com os remédios na minha pochete, entendeu? Dentro da minha bolsa. Foi o que a E médica, na época eu tinha um companheiro, a médica falou pro meu companheiro, né? Ela falou, por que você deixa ela administrar as medicações? Porque eu tomava as medicações sozinha. Aí ela disse pra ele, por que você deixa eu vou internar ela, e eu vou internar. A minha filha tava com 3 anos, 2 anos e meio. Aí eu disse que não ia, que não me internasse, não sei o quê. E olha que eu tinha, entre aspas, uma razão para viver, né? Que seria a filha. Mas você não pensa nisso na hora. Você não, não pensa, não pensa. só quer aliviar aquele sofrimento, aquela fadiga toda. Você se quer entrar num lugar que seja como se fosse um buraquinho escurinho, que fosse aconchegante para você e ficar ali quietinho ali. Eu sei essa sensação porque meu filho falava para mim, mamãe, se eu pudesse, ele falava assim, aí eu invejo os insetos, os bichinhos, entendeu? Ele conversava muito comigo, muito, muito. Então no dia que ele cometeu o suicídio, na parte da manhã, ele conversou muito comigo e falou para mim, mamãe, eu não tô aguentando mais. Eu não suporto mais viver aqui.
tá me doendo, me machucando por demais. Eu falei pra ele, falei, filho, eu entendo você, entendeu? E eu pensei, eu me julguei, eu me fiz perguntas, eu fiquei com vários pontos de interrogações dentro da minha cabeça, que o suicídio é isso, você descansa, mas os seus entes queridos que ficam, eles ficam com pontos de interrogação dentro da cabeça dele, dentro da família dele, entendeu? Você deixa seu filho, você deixa seu marido, sua mãe, seus tios com pontos de interrogação. O que não fizemos, o que fizemos de errado? Não sabendo que ninguém fez nada, entendeu? Que a pessoa não estava em condições, mesmo pessoas que mesmo que você trate com todos os remédios do mundo, é igual o caso de pessoas ricas, sabe? Tem gente que fala assim, gente milionária que dá depressão, fala assim, ah, nossa, mas era rico porque tinha depressão, cheio de dinheiro. Depressão dá em todo mundo, As pessoas esquecem independente que de é uma doença, né? É uma doença, doença. independente de classe social, mas a classe social que mais sofre são as que não têm condições de se tratar. Porque o SUS, Sistema Único de Saúde, ele ainda é bom, mas é deficiente em questões de tratamentos psiquiátricos, tratamentos neurológicos, tratamentos psicológicos e ginecológicos também vou falar, entendeu? Todas essas ações precisam se readaptar e se reintegrar para reeducar o SUS, para as pessoas entender dentro de um hospital que quando uma pessoa chega e ela tentou suicídio, chega a procurar emergência, alguém chega a acolher ali, as pessoas dentro da emergência vão estar prontas para acolher aquela pessoa, não falar, nossa, fulano querendo viver fulano com câncer, você está tentando se matar? Nossa, encheu vou falar de remédio? São assim que as enfermeiras falam, são assim que os Não, médicos falam. e todo mundo passa, por exemplo, comigo, todo mundo passava no quarto e ficava olhando como se fosse uma aberração, sabe? Tipo, assim, fuxicana, a gente chama fuxicana aqui. Fuxicana assim, passava tipo assim, ah, mas eu tô jovem, ah, mas o que, ah, não sei o quê. Sabe? Tipo assim, sabe? E julgando mesmo, se você via que era julgando. Aí vinha assim, tipo, era tipo a aberração do hospital. Chegou aquela pessoa, aí todo mundo ia lá. Até quem tava doente ia lá com soro pra lhe ver. Isso Era aí, os médicos, os enfermeiros, até os próprios psicólogos. Eu vou falar assim, não vou falar os psicólogos de hoje, sabe? Mas tem muito psicólogo desatualizado. Psicólogos e psiquiatras, Não, entendeu? o que me fez dessa a última vez foi junho do ano passado. Foi um psiquiatra que trocou minha medicação errada, assim, trocou para uma medicação errada. Porque eu não sou depressiva, eu tenho bipolaridade, né? Que é um outro tipo de doença mental. Então, tem antidepressivos que não podem se chocar com estabilizadores de humor. Aí ele trocou. No que ele trocou, se chocou, entendeu? Então aí eu entrei em surto. Surta, surta. Você, o remédio, ele tem que ser, você tem que ir adaptando vários remédios até você achar o remédio certo, entendeu? Aquele ali que se dá bem com o seu organismo, junto com uma terapia, entendeu? E o psiquiatra, às vezes, ele se dá conta, ele chega lá no consultório, principalmente nos postos de saúde, órgãos públicos de saúde, eles enfiam o remédio sem pena e sem dó. Entendeu? Eu sei porque já aconteceu com meu filho. Meu filho chegava em casa grogue, grogue. E eu sei o que eu fazia? Eu tirava os remédios dele. Porque eu via que aquilo ali não estava adiantando, estava agredindo ele mais ainda. Eu dormia no meio da rua. Eu dormia no meio da rua, onde eu tava, assim, eu dormia. Eu dormia Então, assim, tá no meio da rua, a pessoa perguntava, você tá bem? Eu só preciso dormir. Dormir tipo, de 10 da manhã a 1 da tarde. Ninguém sabia onde é que eu tava. infelizmente, o índice de suicídio entre homens são mais altos do que entre as mulheres, entendeu? E isso acontece ainda e é realidade, principalmente com homens trans periféricos de dentro da comunidade LGBT. Por vários fatores, todos os fatores são inclusos, questões sociais, falta de emprego, entendeu? Falta de acolhimento da
família, falta de acolhimento, vou falar assim, da sociedade, implica em vários fatores que todos nós já sabemos, mas que não temos condições de começar a nos ajustar, a fazer alguma coisa para mudar. Pra gente, né, não terminar a nossa live É, tão pra baixo, né? não, não trabalho. Afinal, afinal, você tem uma militância aí para falar, para fazer em nome dele. Se não fosse isso, talvez você não tivesse forças para fazer, né? Você agora tem uma razão para seguir, tá conhecendo outras pessoas, como eu, por exemplo, na Paraíba. Talvez eu nunca tivesse conhecido na vida, né? E vai ajudar outras pessoas também, como você já falou, que tem vem ajudando. Então, o que você deixa aqui pra gente de. Eu digo assim, porque apesar do meu projeto ser um projeto, não é tão infantil, porque quem assiste não é criança, não são crianças, né? São os pais delas. E às vezes as temáticas nem sempre são infantis. Então, sempre há adultos que assistem. Então, o que é que você deixa aqui como uma forma de, né, das pessoas entenderem melhor como olhar para essas suas crianças, olhar para esses seus adultos também já formados, né? Olhar pela diversidade, por tudo, né? Porque, como a nossa própria temática diz, é a criança trans e preta, mas o adulto também, trans e preto, né? As crianças hoje em dia, a criança ela entende melhor do que um adulto. O meu filho, de 12 anos, quando o Demétrio começou a fazer o processo de transição, o Demétrio virou para ele e falou: Lucas, meu nome hoje, a partir de hoje, é Demétrio. O Lucas nunca deixou de chamar de Demétrio. A criança, ela se adapta melhor do que o adulto. A criança, ela tá com os neurônios dela fresquinho, ela tem constante aprendizado. Por isso que eu falo, a família tem que educar, porque a criança aprende, entendeu? A música, se não me engano, acho que é da Isa. Toda forma de amor vale a pena amar, entendeu? Amor, todo amor vale a pena amar, entendeu? As pessoas não têm consciência que o único que pode julgar a gente pelos nossos erros, nossas falhas, é Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém. Ninguém. Entendeu? Aí vem E a um gente vai sujeito. ter, a gente também tem os retornos desses erros, né? E isso, existe aí, existe aqui, entendeu? Existe aqui. Então, cada um é responsabilidade de si próprio. Nós somos responsabilidade das nossas escolhas, entendeu? Das nossas desavenças, de tudo. O mundo, ele gira em redor de nós mesmos. Nós mesmos, as pessoas têm que começar a se conscientizar disso. Tem gente que não se conscientiza disso. Nossa, vou proteger meu filho igual um ovinho de codorna, não vou contar a verdade para ele. Entendeu? Não vou falar para ele que é isso. Aí, daqui a pouco ele cresce, vira um adulto homofóbico, xenofóbico, racista. Entendeu? Por quê? Porque a mãe e o pai não ensinaram que todo ser humano ele é igual, independente de qualquer coisa, que existe a diversidade. Então, a mensagem que eu posso deixar aqui hoje, Sueli, como mãe de um homem trans preto suicidado, vou falar que não foi eu que matei meu filho, entendeu? Foi a sociedade que matou. Esses dias, eu sei quem falou pra mim, eu falei, olha, todo mundo é culpado. Quando uma pessoa morre de suicídio, todo mundo é culpado. Não tem quem não é culpado. Todo mundo é culpado. Sabe por quê? Porque não colaboram, não colaboram, não fazem nada. É falar, ai, coitado, fulano se matou, fulano morreu. Não, mas não fez nada para dar possibilidade, para dar viabilidade, para dar visibilidade, possibilidade, equidade, entendeu? A essas pessoas. Essa é a minha mensagem que eu deixo. E mães e pais,
Não se importem com os outros. Abrace seus filhos, ame seus filhos, porque tem a questão de um corpo novo que vai nascer ali, é a sua filha, tá? E continue amando do mesmo jeito. Momentos bons, perfeitos, vai ter muitos momentos ruins. Tempo, a gente se adapta. É isso. Eu fico pensando por exemplo, né? Porque a questão do corpo, né? É tão para alguns pais, né? No caso, a maioria dos pais. Você é uma exceção, né? Lógico. Você é, como disseram aqui, é uma diva. Disseram aqui nos comentários. Você é maravilhosa. Mas a maioria dos pais, né, é que tem os filhos trans, ou filhas e filhos, né, trans, ou travestis, que não são cis, né, ou não binários e tal. Tem tanta importância com o corpo que eu fico imaginando, porque eu sigo uma moça que ela foi toda queimada, toda queimada. E hoje ela vive de fazer palestras e tal, e tal, e tal. Aí eu fico me perguntando, os pais dela iam deixar de gostar dela porque ela não tem mais aquela aparência que ela tinha antes? Então pronto aí. Eu vou Né? É isso que eu na aparência tão importante, trans. Qual a diferença? né? Essas coisas assim que eu não consigo pensar. Estão falando aqui, ó. Eu sou muito fã do Demetrion, quem falou aqui? Flaviusca. Que saudade de acompanhar o trabalho dele no Insta. Ai, eu tô sentindo muita falta. Fala pra ela que eu tô aqui ainda, tô no lugar dele, ânsia, e até eu puder fazer alguma coisa além do limite. E, Entendeu? Rony, a gente tem 15 segundos. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Agradecer principalmente a você. Muito, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Tá ótimo, Sueli. Obrigada mesmo que agradeço por estar aqui.